Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal, o Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Aqui nós lemos as Escrituras e comentamos. Estamos lendo no livro de Apocalipse, estamos no capítulo 6, onde os selos vão ser abertos. Domingo passado nós vimos que havia na mão daquele que está sentado no trono um livro fechado e selado. E não tinha achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que poderia ler, abrir e aqueles selos, né? Porque aquele livro estava fechado. Vimos que esse livro fechado são referente às profecias, né? As escrituras sagradas. Só aquele que sai do trono, que é o Cordeiro de Deus, pode abrir esse livro. Então nós entendemos assim que Jesus Cristo, ele é a chave hermenêutica das Escrituras. Nós só podemos entender as Escrituras, nós só podemos entender as profecias se nós fizermos isso à luz daquilo que é e daquilo que ensinou Jesus Cristo. E estamos agora começando o capítulo 6. E eu preciso comentar aqui algo importante. Ao contrário de que muita gente pensa que o livro de Apocalipse é um livro de profecias para o futuro, e ficam tentando especular, né, sobre o significado do que irá acontecer no futuro. O livro de Apocalipse é um livro de literatura apocalíptica, que é uma literatura que temos tanto no Velho Testamento como temos no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, escrito para o povo de Deus, aqui no caso a igreja. É bem claro isso no início do livro, que ele foi escrito para a igreja. Nós temos o livro de Daniel no Velho Testamento, escrito para os judeus que estavam cativos na Babilônia, que estavam sofrendo. E o livro de Apocalipse é uma espécie de livro de resistência, é uma espécie de livro onde Deus fala com o seu povo e traz luz e mostra como Deus vê e o propósito do sofrimento, de tudo aquilo que o povo estava enfrentando. É assim no livro de Daniel, é assim também no livro de Apocalipse. Não é um livro voltado para o futuro, mas é um livro voltado para o presente. E o presente daquele povo, que era um presente contínuo, coisas que estavam acontecendo no período do Império Romano, onde a igreja estava sendo violentamente perseguida, onde essa perseguição iria terminar e onde o engano iria tomar o lugar da perseguição. Presta bem atenção. Vamos ler aqui agora. Capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do ser vivente que dizia, vem.
Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então nós temos aqui nesses primeiros 4 selos o que muitos conhecem como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E que, se nós pararmos para pensar, esses 4 cavaleiros atuam até os nossos dias, sem sombra de dúvida. Mas é muito significativo essa revelação nos dias que viviam os cristãos dentro do Império Romano. Porque o Império Romano era um império poderoso, parecia um império que duraria para sempre. Era um império que desde o imperador, do primeiro imperador, Otávio Augusto, havia a chamada Pax Romana, de consolidação das conquistas. E ninguém poderia imaginar que aquele império terrível, aquele império inclusive que tinha perseguido a igreja violentamente, estava perseguindo, iria passar por grandes mudanças, por grandes transformações. E Deus aqui está mostrando para o seu povo, né, de uma forma alegórica, porque é muito importante, é uma característica da literatura apocalíptica, usar esses simbolismos para que, se essa escritura caísse na mão dos inimigos do povo de Deus, eles não, a perseguição fosse maior ainda, ou esse livro fosse destruído. Então, realmente, quem conhece, né, quem estava acostumado com esses símbolos, essas figuras, entenderia claramente. O primeiro cavaleiro, sentado num cavalo branco, que a meu ver, o principal, por isso que ele é o primeiro, e que eu não vou agora falar sobre ele, eu quero falar sobre os demais, para que a gente possa entender. Então nós temos aqui o segundo cavaleiro, ele é o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele foi dado tirar a paz da terra. Essa é uma alusão clara à invasão do Império Romano pelos germânicos. Ninguém nunca imaginaria isso, mas o Império Romano, ele iria, pelo menos, a sua parte ocidental, o Império Romano do Ocidente, iria cair diante da invasão germânica. E isso é uma visão clara, né, do que iria acontecer. Não tem dúvida, a própria história confirma isso, que se trata das invasões germânicas que através da guerra, iriam derrubar esse império. O terceiro cavaleiro, ele é o cavalo preto, e ele tem uma balança na mão, e ele fala sobre uma consequência da guerra, que é a fome, que é a questão da inflação, né? Roma vai sofrer muito com isso, já sofre com isso desde do cessar das conquistas. Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala sobre a queda do Império Romano, os germânicos só chegaram a encontrar o Império já enfraquecido, né? E piorou a situação econômica do Império, porque além de falta de recursos devido à falta de conquistas, problema dos escravos, né? Roma criou uma estrutura onde eram os escravos que trabalhavam, e pior, como não havia mais conquistas, esse é o resultado negativo, né, da Pax Romana, cessar as novas conquistas, para não cessar totalmente, mas a prioridade seria consolidar o que foi conquistado, colocar os exércitos que foram vencidos para trabalhar como escravo para Roma,
e essa passou a ser a prioridade da Pax Romana, e isso gradativamente geraria um problema, porque se você cria uma estrutura onde é o escravo que trabalha e você não tem novas entradas constantes de escravos, porque não vai ter mais esse foco na conquista, então você logo vai ter menos trabalhadores, vai gerar menos produção. Isso vai acabar gerando um problema econômico, e é o que aconteceu, e que enfraqueceu o Império, e que o Império teve que cortar muitos gastos, inclusive no gastos militares. Por isso que quando os germânicos chegam, eles vão encontrar um Império desguarnecido, defesas enfraquecidas, e não vai ser difícil para os germânicos entrar e conquistar o Império Romano do Ocidente, que cai no ano de 476, ou seja, era algo, o Apocalipse foi escrito em torno do ano 100, então, obviamente, logo esse império iria cair, e é isso que está sendo revelado aqui de forma simbólica. É óbvio que eles não tinham esse entendimento que eu estou tendo agora, porque eu estou olhando a história do futuro. Mas o objetivo era que quando estivesse acontecendo, eles pudessem entender. Ou seja, abrir o selo é dar entendimento em algo que foi escrito, que quando acontece, nós entendemos, né? Porque essa é a forma da gente ler as Escrituras, né? É um diálogo com aquilo que foi escrito, com aquilo que nós estamos vivendo. E à medida que nós lemos e fazemos esse diálogo, né, essa interpretação dialética, aí nós temos o entendimento, né, iluminados pelo Espírito de Cristo, o único que pode abrir as Escrituras. É isso que nós estamos entendendo. Então, quando foi escrito isso, antes, ainda não tinha acontecido, óbvio, né? No ano 100, o Império ainda está no auge, a perseguição ainda é violenta, mas Deus está falando com o seu povo, olha, presta atenção, em breve vai haver mudanças que vocês precisam entender. E aí nós vemos então o quarto cavalo, né? Quando abriu o quarto selo, nós vemos aqui um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo são as consequências de tudo isso que está acontecendo, né? Da crise do Império, queria cada vez mais ficar agravada, o enfraquecimento das defesas, do poder militar de Roma e a invasão dos germânicos. Quando estivesse acontecendo, o povo de Deus iria entender, porque eles tinham essa profecia, essa literatura apocalíptica. Então aqui diz que esse quarto cavaleiro, que se chama Morte, ele tem o inferno atrás dele. Isso mostra que essa morte é uma morte que vem de um juízo, de um julgamento. Por isso que o inferno segue a morte. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra, né? Porque quando você tem guerra, quando você tem fome, você vai ter doenças que vão dizimar. Quando ele abriu o quinto selo, eu preciso falar do primeiro cavaleiro. Esse primeiro cavaleiro que será tratado, que de uma certa forma já foi tratado na carta às igrejas, né? Mas naquilo que era a reação da igreja. Esse quarto cavaleiro vai ser tratado, esse primeiro cavaleiro, perdão, que será tratado ao longo do Apocalipse, ele é o mais importante, que vem sentado num cavalo branco. Muitas pessoas, já houve gente que pensava que se tratava do Evangelho, né? Mas Jesus nunca usou um arco e uma flecha. Dardos são sempre referidos a Satanás, ao inimigo da fé. Os dardos inflamados, lembra do escudo da fé? Para nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Há uma outra passagem também em Tessalonicenses, onde Paulo diz
que, falando sobre o engano, falando sobre apostasia, presta bem atenção, falando sobre o anticristo, o espírito do anticristo, ele diz que Deus envia a operação do engano sobre aqueles que não amam a verdade. E eu não tenho dúvida que esse primeiro cavaleiro, que é o principal aqui, e que é a parte mais que o livro de Apocalipse vai trabalhando mais na frente, porque o que ameaçava o povo de Deus, o verdadeiro perigo não estava na perseguição. O livro de Apocalipse mostra isso. Não estava em o povo de Deus ser morto, ser perseguido. Isso nunca ameaçou a fé. Isso nunca ameaçou. A perseguição, o desprezo, a morte nunca ameaçou a fé. O que sempre ameaçou a fé foi o engano. A igreja sempre se deu melhor em perseguição. É só você lembrar da carta à igreja de Esmirna, que foi fiel até a morte. É uma das duas igrejas, das sete igrejas que nós temos, duas são fiéis. Uma é a igreja de Esmirna, a igreja dos mártires, e a outra é a igreja de Filadélfia. Então a igreja sempre se deu melhor quando ela está sendo perseguida do que quando ela é bajulada, do que quando ela é acolhida pelo poder desse mundo. A gente viu isso. Quando começa a ver a corrupção da igreja ali na carta às sete igrejas, a ponto de surgir uma falsa igreja chamada Jezabel, que a Bíblia, que o livro de Apocalipse relaciona a Jezabel, mulher de Acabe, e a igreja de Laodiceia. E esse cavaleiro, sem sombra de dúvida, que tem um arco na mão, que recebe uma coroa e vem para vencer, é o engano, é o espírito do anticristo, é a apostasia. Mas vamos continuar e ver os demais selos. Quando ele abriu, verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso mostrando de que está sendo falado aqui. Tá? Do juízo de Deus sobre o Império Romano, do juízo de Deus sobre aqueles que perseguiram, mataram o povo de Deus por causa da fé. Então, esse quinto selo traz essa realidade espiritual, o clamor daqueles que foram mortos, e dá sentido ao texto que nós estamos falando aqui. A gente começa a entender de forma muito clara. Verso 11, foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olha que coisa interessante, foi dado a eles essas vestes brancas e foi falado a eles que eles descansassem, porque ainda não havia completado o número daqueles que iriam morrer pela fé. E aí nós vamos entendendo, ao ler o livro de Apocalipse, tendo em vista aquele primeiro cavaleiro, e tendo em vista o que aconteceu mais na frente com o Império Romano, principalmente com o imperador Constantino,
que vai publicar um edito que vai pôr fim à perseguição à igreja, que vai dizer ter se tornado cristão, que vai tomar a frente para dar os primeiros passos para tornar a igreja uma instituição romana, o que aconteceu com seu sucessor Teodósio, que vai dividir o império, né? Entre Império Romano do Ocidente e do Oriente, e que vai tornar a igreja uma instituição romana. Aqui nós já temos a ação do primeiro cavaleiro. Totalmente diferente dos demais. Talvez a gente pensa, né? A gente não entende, porque quando se fala do primeiro cavaleiro, diz que apenas ele recebeu uma coroa e para ele vencer. E depois vai falando da guerra, e vai falando da fome, e vai falando da peste, e aí começamos a entender isso aqui. O povo de Deus que morreu como mártires, na mão do Império Romano, clamando a Deus até quando ele não iria julgar. Mas havia ainda uma coisa a acontecer. O Império Romano iria cair, mas ele iria permanecer. E essa igreja institucionalizada dentro do Império Romano, ela iria continuar a perseguição. Interessante, né? O cristianismo criado por Roma iria perseguir e iria completar o número daqueles que deveriam ser mortos pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos seguindo. Verso 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Bom, essa parte final desse selo poderia ser entendida como o pavor que iria cair sobre o Império Romano quando os germânicos começassem a chegar. Mas nós também podemos entender algo que aconteceu ali naqueles dias, que trouxe um impacto muito grande dentro do Império Romano, que foi a erupção do Vesúvio. E essa erupção do Vesúvio foi uma catástrofe de grandes proporções naquele tempo. E esse era o sentimento de todos aqueles que viveram aquela experiência. E dá para entender essa visão como sendo o olhar de quem estava ali e viu, né, bolas de fogo caindo, céu escurecido pelas chamas, pelas explosões, pela fumaça, e ao dia virando noite, e as pedras de fogo atingindo toda aquela região, e o sentimento de juízo, né? Porque afinal de contas era isso que eles estavam fazendo naquele tempo, perseguindo violentamente a igreja. E pode se tratar disso, né? Eu sei que quem viveu isso, né,
Aquele momento ainda não tinha acontecido, mas quem iria viver isso teria essa visão de que esse texto estava tratando justamente daquilo. No próximo encontro nós vamos voltar a falar. Que Deus abençoe a todos.